Neste mês de agosto, a Igreja no Brasil celebra o mês vocacional. E para falar sobre as vocações, eu recebo de forma remota Dom João Francisco Salmo, bispo de Tubarão, Santa Catarina e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB. Boa tarde, Dom Salmo, bem-vindo ao programa Pai Eterno, a sua bênção. Boa tarde a vocês que estão aí nos estúdios da TV Pai Eterno e a todos os telespectadores. Deus abençoe a todos. Amém. Dom Salmo, nós iniciamos nesse último final de semana o mês das vocações. Para começarmos, a gente pergunta aquilo que é da raiz e da definição deste termo. O que é a vocação? Pois é, quando se faz essa pergunta, aparecem muitas respostas, porque se trata realmente de um conceito, de um tema muito amplo, muito rico, mas a palavra em si, vocação, tem a ver com chamado e necessariamente com resposta, né? E quando se trata então de vocação dentro de uma concepção cristã, de acordo com a visão de fé que nós temos, nós sempre devemos ter em conta de que a pessoa que chama é uma pessoa que está tomando uma iniciativa em relação à outra. Se eu chamo, eu sou o primeiro que me dirijo ao outro, que eu espero que me ouça, que me atenda, que responda. E se eu chamo é porque eu quero alguma coisa com essa pessoa. Então, se ela me ouvir e responder, espero que ela esteja disposta a fazer aquilo que eu vou lhe pedir. Então, Deus é aquele que toma iniciativa em relação a nós. Ele nos chama à existência, e não só a existência, mas a existência de filhos e filhas dele, e em consequência disso, de irmãos e irmãs entre nós. Por isso, a formarmos juntos uma família. Enquanto ele faz isso por meio de Jesus, nós nos reunimos em família, em comunidade, ouvindo os apelos de Jesus, ou nos deixamos atrair e encantar por ele, e passamos a viver juntos essa vocação de sermos discípulos, e nisso, então, também a fazermos uma experiência de vida comunitária. E dentro dessa comunidade dos discípulos, os discípulos têm vocações específicas. Então, dizia o Papa ainda há pouco tempo que nós todos nascemos leigos e leigas, né? Pelo batismo, nós somos tornados cristãos, e depois, de acordo com, de novo, a percepção que a gente vai tendo de que Cristo chama a gente para algo específico, na medida que a gente tem comunhão com Ele, proximidade com Ele, a vida de oração, a escuta da palavra, olhando ao redor, vendo as necessidades, a gente sente um apelo. E quando a gente percebe que esse apelo vem dEle, vem de Deus, por meio de Jesus, e se num discernimento bem feito se percebe que o Espírito Santo está agindo, então a gente responde e vai ouvindo, vai entendendo a missão. E aí dá-se a vocação específica. É a vocação dos padres, também dos diáconos permanentes, então do bispo. É a vocação dos que recebem o sacramento da ordem. Mas existe a vocação também da vida consagrada. São os irmãos e irmãs que sentem uma atração, um encantamento, um apelo a imitar Jesus numa vivência mais radical, diríamos assim, né? E para colocar-se com total liberdade a serviço dos irmãos e irmãs, fazer os votos da obediência, castidade e pobreza. E os leigos e leigas, cristãos leigos e cristãs leigas, de modo geral, no casamento, por exemplo, entender que o casamento deve ser vivido de acordo com o sacramento do matrimônio, e que nisso devem e querem, de fato, como uma resposta à iniciativa de Deus, constituir família cristã, ou engajar-se na comunidade, assumindo algum ministério, ou então, como pessoas que creem e comprometidas com Cristo, querem ter uma presença transformadora no mundo, certo, agir nos vários espaços, inclusive na política tão necessitada de cristãos autênticos. Então, esse é um resumo, assim, para mostrar que a resposta não dá para ser simplesmente muito objetiva e muito seca, porque ela é realmente muito rica, ela é muito inspiradora, ela encanta. É algo que empolga a gente porque toma a vida da gente como um todo, no relacionamento pessoal da gente consigo mesmo, com os outros, hoje tem que se dizer também com a natureza, com o meio ambiente e com Deus. Então, a harmonia dessas relações todas é que gera o homem, a mulher de fé, o cristão, a cristã, assim como Deus espera de nós, o filho e a filha de Deus. Dom Salmo, sobre a vocação sacerdotal que celebramos ontem,
Como acontece esse chamado? Fala pra gente, existe um sinal extraordinário para quem está acompanhando o programa? Como que eu vou saber que Deus está me chamando a essa vocação? Olha, Deus tem muitos caminhos para se fazer ouvido e se fazer percebido. Então não dá para dizer que é assim ou é diferente, mas fato é que quando se vive dentro de uma comunidade de fé, família cristã, comunidade cristã, vivência de igreja, vida sacramental, escuta da palavra de Deus, olhos e coração aberto à realidade ao redor, às necessidades da igreja, à situação dos pobres, enfim, tanta coisa que quando se conhece o Evangelho se percebe que precisaria e poderia ser diferente. Então a pessoa ela é tocada, cada um vai percebendo a consciência que diz, sua predisposição de fazer o bem, de amar, de fazer algo pelos outros, isso vai fazendo a pessoa ir entendendo, Deus me pede isso, Deus me chama para isso. E aí então se deixa orientar, faz uma boa direção espiritual, um bom discernimento vocacional e vai seguindo o caminho. Há muitas formas, há pessoas que acordam às vezes num momento assim extremo, quando há algo meio drástico na vida, começam a se dar conta e acordam por um chamado especial que Deus lhes faz. Outras pessoas, às vezes, depois de algum retiro ou numa leitura da palavra de Deus, ou se encontrando com uma situação de dor, de sofrimento, pobreza, doença, ou então vendo crianças e jovens que não são evangelizados, olhando para a realidade do mundo, ou então tem pessoas que já desde criança, vivendo numa família cristã, numa comunidade cristã, já vão naturalmente acordando para isso. Então os caminhos são os mais diversos, que só Deus sabe quantos existem, né? E o importante é que a pessoa tenha uma sensibilidade que lhe permita perceber isso e ao mesmo tempo uma predisposição para responder de forma positiva. Isso é graça, é dom que Deus vai concedendo conforme a gente vai também colaborando com Ele. Agora, Dom Salmo, eu quero aproveitar a oportunidade da gente estar conversando com o senhor e perguntar como é que se deu o chamado na sua vida? Como é que o senhor disse sim ao chamado à vocação sacerdotal? Pois é, eu sou daqueles casos em que a coisa foi acontecendo meio naturalmente. Certo. Eu nasci numa comunidade do interior, minha família é cristã, católica, nós morávamos perto de uma capela, a gente chamava de capela, aquela igreja de uma comunidade dentro da paróquia, né? O padre vinha uma vez por mês e uma outra vez algum domingo, e naquela comunidade o padre era uma pessoa que tinha um papel importante e era respeitado, assim mesmo na família, e eu via que o padre fazia algo e tinha um papel que era importante, mas eu não sei como é que como criança eu sentia isso, mas o fato é que aquilo me atraía. Eu dizia desde criança, eu quero ser padre, quero ser padre. Aquilo vinha assim. Eu fui para o seminário com 12 anos, deixei a casa paterna, né, e parti, fui para o seminário com 12 anos. Muito tímido, muito pequenininho, né, lá da roça, falando pouco português, que eu sou de uma comunidade de origem alemã, e ali no seminário, aos poucos, eu fui me dando conta o que significava ser padre. Que não era só aquilo que me atraía, digamos, externamente, aquilo que podia encantar um menino, uma criança daquela idade, naquela circunstância. Então, aos poucos, eu hoje entendo assim, Deus foi me mostrando, eu fui conseguindo perceber pela formação que eu recebi, o ambiente que eu vivi durante 15 anos no seminário até ficar padre, o que seria ser padre e quanto isso estava solicitando de mim generosidade, porque ao longo desses 15 anos, eu nunca tive assim uma dúvida maior para ser padre, mas eu me perguntava se levando para adiante essa disposição que eu tinha, se eu estava fazendo bem, se eu estava fazendo certo. E eu, numa certa altura, percebia que não era preciso que eu ficasse padre para poder fazer o bem. Havia outras possibilidades de eu fazer o bem. Mas eu me lembro muito bem quando, uma vez na capela, eu pensei comigo, mas para o casamento, para o trabalho dos leigos, e leigos já tem tanta gente. E por que eu não posso, então, fazer a minha doação, a minha entrega para ser padre, já que há tanta falta de padres? E foi assim que eu decidi. E fui aprovado, né? Ninguém me disse não deve ficar padre, e eu segui em frente. Fui procurando fazer aquilo do jeito que eu melhor sabia, procurando viver a minha fidelidade dentro das minhas forças e também sempre
não desanimando, encarando as minhas fraquezas, e fui assim. E hoje eu sou padre há 42 anos, mais de 42 anos, daqui uns dias já vai fazer 9 anos de bispo. Olha só que louvado bênção. seja Deus. Ô, Dom Sami, diante desse discernimento vocacional todo, de qualquer pessoa, o papel da família é fundamental, não é? Sim, é verdade, né? A gente sabe de padres que tiveram uma família com quem não puderam contar, né? Mas encontraram uma outra família, né? Numa certa altura, independente da família de sangue que tiveram, encontraram alguém, um grupo, um ambiente que lhes deu aquilo que lhe deu aquilo que não tinha na família. Mas é evidente que uma família cristã, pai e mães cristãos, família de fé, que conhece e procura conhecer sempre mais Jesus Cristo, conhece o amor de Deus, que é uma família que educa seus filhos, né? Os seus membros são levados a olhar ao seu redor as necessidades dos outros, que se sentem tocados pelo que os outros precisam e se dispõem a oferecer sua ajuda. Essa disposição que se cultiva dentro de uma família é uma grande predisposição para perceber e responder a um chamado vocacional, né? O que não se deve esperar é que haja um sinal extraordinário. Esse sinal extraordinário não se deve esperar por ele. Pode acontecer, né? Como eu dizia antes, Deus tem seus caminhos. Pode acontecer que para alguém alguma coisa muito especial de repente o acorde, mas não se deve esperar por isso. E uma outra coisa importante também é não pensar que vocação é destino, é como se algo tivesse prefixado, algo que desde toda a eternidade está prefixado, de São Paulo, é que Deus nos fez para sermos seus filhos, suas filhas, santos e santos no amor. Isso sim. A respeito disso, Deus não nos consultou antes de nos criar. Essa foi decisão dele, foi iniciativa dele. Ele nos quis filhos e filhas e perfeitos no amor. Agora, como viver esse amor? Como colocar, de fato, o amor, se a gente pode dizer assim, à disposição dos outros, ou colocar a própria vida à disposição dos outros pelo amor, como fazer isso? Aí vem a nossa liberdade. Eu podia ter dito não quando eu me senti chamado para o sacerdócio. Podia ter dito, ninguém me impedia. Podia ter dito. Ou podia, não é que, talvez dizer não, mas eu podia dizer assim, olha, poderia ser, até gostaria de ser, mas por aqui também posso. É uma escolha que eu faço na oração, no discernimento vocacional, numa direção espiritual, ouvindo a palavra de Deus. Quer dizer, não é uma coisa assim que eu faço de forma individualista, isolada, eu sozinho, eu comigo, né? Quem é sozinho, consigo, fechado sobre si mesmo, não vai nem perceber o chamado. Ele vai talvez até querer ser padre por outras razões, mas que não é aquela que é a resposta a uma iniciativa de Deus, né? Eu não sou padre simplesmente porque eu quero, porque ser padre é uma profissão, né? Não se trata disso, ou uma ocupação que eu quero ter para passar a minha vida. Não é. Não pode ser visto assim, né? O ser padre é uma resposta ao chamamento. E por isso não é uma profissão. A gente é padre, sacerdote, 24 horas por dia, né? A cada instante. A gente se torna, até nós dizemos na teologia, que o padre, quando recebe o sacramento da ordem, é marcado com um sinal que para sempre, que ele é transformado por dentro, para dizer que o meu ser muda, eu passo a ser padre, e eu tenho que viver de acordo com essa identidade de padre, é a coerência da vida. E nisso me coloco a serviço. A vocação sacerdotal é muito bonita, é muito ampla, não é a única, né? Não é o único caminho de santidade e santificação, é a única forma de ajudar, de fazer da vida uma oferta aos outros, mas é um ministério, uma vida de um ministério indispensável na igreja. Alguém um dia usou essa expressão e eu comecei a adotá-la para mim também, que a vocação sacerdotal é da estrutura da igreja. Ela é estrutural, quer dizer, a igreja precisa, estruturalmente, para ela existir, precisa desse ministério, o ministério do padre. É claro que temos comunidades que deram exemplo, que sobreviveram na fé anos e anos sem um padre próximo, mas a igreja não pode existir totalmente sem padre, a igreja católica, né? Então ela é essencial. Por isso não quer dizer que a vocação sacerdotal é maior, santifica mais do que a outra. Não é isso. Cada vocação é um caminho de santificação, ela é importante. Cada uma vocação tem sua identidade, né? Mas a vocação do padre ela é importante, ela é indispensável, precisa ser cultivada, promovida. A gente precisa chamar jovens, rapazes, convidar pessoalmente, olhando nos olhos. Não querem ser padre? A gente precisa fazer isso.
O pai e a mãe devem dizer isso para o filho, catequistas para os seus catequizandos. Numa escola de ambiente cristão, os professores não tenham medo de dizer isso aos rapazes, às meninas também, nos grupos de jovens. É preciso fazer convite, chamar. A gente precisa muito da oração, em relação ao despertar vocacional, muito de formação, instrução, orientação e o chamado direto, o chamado pessoal. Interessante, né? Só pode haver uma resposta se alguém chamar, né? E às vezes, na nossa vida, o chamado de Deus, ele passa pelo testemunho ou por uma pessoa que chama. E eu acho isso muito bonito que Dom Salmo está dizendo, né? Não é algo que parta do princípio do extraordinário, mas que às vezes no cotidiano acontece e se alguém chama, eu estou apta a responder, né? Agora, diante dessa evolução que nós temos na igreja, Dom Salmo, da própria pessoa, da concepção do padre, do ministro ordenado, qual o maior desafio que o senhor, ou os maiores desafios enfrentados pela formação sacerdotal e religiosa atualmente? Pois é que a formação do padre é uma formação, nós dizemos que ela é integral, ela tem as várias dimensões, né? Para quem não conhece, não sabe, a gente diz que a formação do padre ela é contínua, ela é única, né? Ela começa e não termina mais, né? E começa já, na verdade, desde o batismo, mas depois na formação inicial e vai até o fim da vida. A gente vai vivendo uma formação como um processo que não termina, mas ela é também integral. E nós falamos das dimensões, 4 dimensões. A dimensão humano-afetiva, que é formar para alguém realmente se entender como pessoa humana, conhecer-se a si mesmo, seus relacionamentos, como conviver, como comportar-se, formar o ser humano, uma coisa muito importante, ela é básica, ela é o ponto de partida. O humano afetivo, a afetividade, é como a gente é afetado, é atingido pelas coisas, situações, pelas pessoas e como a gente reage. Isso aqui é um mundo de coisas a considerar, muito interessante, a formação humano-afetiva. E a outra formação é a formação espiritual, a espiritualidade. A espiritualidade não é só ensinar a rezar, não é só ter algumas práticas de piedade. A formação espiritual, ou a espiritualidade, então, ela na verdade, é a identidade da gente. A gente vai sendo formado, a gente vai tendo uma compreensão das coisas, da vida, de Deus, de si mesmo, dos outros, do mundo, e vai se posicionando de acordo com aquilo que a gente entendeu da mensagem de Jesus. A gente faz digamos, uma síntese de vida, né? E aquilo vai fazendo a gente adquirir um modo de ser, de pensar. Isso vai caracterizando o cristão, ou a cristã, né? A formação integral, a formação da espiritualidade. Mas, nesse caso, o sacerdote. Então, uma formação da espiritualidade que o sacerdote deve viver. Isso vai lhe imprimir um caráter, vai lhe imprimir características de mente, de coração, de vontade. E isso, no conjunto, dentro de uma coerência, né? Vai fazendo com que o candidato se torne, depois o padre para a vida fora, sempre mais consistente, mais autêntico. Por isso eu dizia que a espiritualidade tem a ver com a identidade da pessoa. A minha espiritualidade é a minha identidade. Quem me encontrar, quem vai se relacionar comigo, vai ver que espiritualidade eu tenho pelo modo como eu vivencio a minha vida. E vai também ver nisso o meu amadurecimento humano-afetivo. Essas duas realidades andam muito próximas, muito integradas, o humano afetivo e a espiritualidade. A gente amadurece, a gente harmoniza o humano afetivo pelo modo como a gente vai entendendo e vivenciando a espiritualidade cristã, nesse caso presbiteral. A outra formação é a intelectual. Muitos pensam assim, alguém vai para o seminário, vai estudar para ser padre. A formação intelectual é o mais simples, digamos assim. Tem que estudar, isso tudo é exigente, todo mundo sabe, né? Mas qualquer pessoa pode estudar teologia, filosofia, teologia, enfim, fazer o curso com as disciplinas afins. Mas é preciso estudar muito. Mas isso é só estudar. Estudando, a gente aprende e dá conta do recado. Outro aspecto é a pastoral, a formação pastoral, missionária, com que essa pessoa, esse ser humano, como dizemos, formado humano afetivamente, que é formado também na espiritualidade, que estuda, que ao mesmo tempo
vai desenvolvendo uma habilidade, uma capacidade, uma sensibilidade de pastor, para pastorear, a pastoral. E a pastoral, ela é um estudo, a gente estuda porque ela não é tão simples, ela tem suas exigências, tem seus caminhos, tem sua metodologia, enfim, a pastoral e a missionariedade, a pastoral missionária, formação pastoral missionária. Então, desses 4 aspectos que vão se dando juntos, concomitantemente, de forma harmônica, é que vai resultando o presbítero, o padre, né? E isso a gente vai desenvolvendo a vida inteira. E para isso se tornar realidade, então tem a vida comunitária. A vida comunitária ela é o ambiente, é o espaço, é o elo integrador desses aspectos todos. Então a pergunta feita, qual é o maior desafio? Olha, tudo isso é desafio. E depende muito também de cada pessoa, né? Para alguns, o humano afetivo é uma coisa que se trabalha com relativa facilidade, a pessoa tem já uma predisposição para se trabalhar nessa área. Outras pessoas vêm muito, muito problematizadas nessa área, dependendo da história que viveram na infância, na família, enfim, né? Dados psicológicos, tem muita coisa complicada ali, às vezes, que não é tão fácil resolver. E a espiritualidade, a pessoa tem que fazer o ato de fé, ter a sua experiência de encontro com Jesus Cristo, né? Alguns têm muita dificuldade também. Às vezes imaginam alguma coisa que não é ainda a relação pessoal com Jesus. O estudo, como eu dizia, é uma coisa mais simples, me parece. É exigente, mas todo mundo dá conta com algum esforço. E tem pessoas que são muito inteligentes, desenvolvem muito, podem prestar um grande serviço pela sua facilidade, digamos, intelectual que tem. E outros têm mais predisposição para pastoral. E outros nem tanto, são mais para o intelectual. Então tem as diferenças, né? Como trabalhar isso tudo com cada jovem, né, candidato. Então, ali é o desafio que formadores encontram e o próprio formando também na sua vida. Então, depende muito de cada pessoa, da circunstância. Mas em nosso tempo, certamente é altamente desafiador formar para a comunhão, superar o fechamento sobre si mesmo, aquilo que o Papa sempre diz, ter a abertura ao outro, ter a sensibilidade, superar a indiferença, saber construir proximidade com os outros. Tudo isso em nossos dias exige muito, porque há uma tendência ao fechamento sobre si, ao individualismo. O outro é estranho a mim, o outro não é meu amigo, não é meu irmão, o outro é adversário. Essa mentalidade que se espalha por aí, ela é totalmente contrária a tudo aquilo que Deus quis quando nos criou. E tudo diferente daquilo que Jesus nos propõe e ensina. Então, há um processo de conversão muito necessário. Isso, de novo, apela para o humano afetivo, apela para a espiritualidade. Então, a partir do encontro com Cristo, a conversão, partir para uma vida de comunidade, saber abrir-se ao outro e promover a vida. Isso tudo é muito bonito, sabe? Assim, muito grande, muito encantador, muito envolvente, mas é claro que tem suas exigências. Nada se consegue sem passar pelo processo pascal, que é um processo de morte e ressurreição, que é cruz e ressurreição. Mas é isso que faz crescer, isso que faz surgir o homem novo, a mulher nova, a pessoa humana nova. Ótimo, Dom Salme. E ouvindo o senhor falar, eu estava aqui pensando em a questão do senhor falar da questão da pandemia. Como a pandemia tem impactado na vivência das vocações? Mais um desafio, não é, Dom Salme? Sim. Esse isolamento que houve e ainda está havendo em alguma medida, né? Ele afetou nossa vivência sob muitos aspectos, né? E certamente nos marcou a todos para sempre, né? Isso, penso que ninguém mais vai esquecer, nós que passamos por isso. É como alguém que passa por uma guerra, nunca mais vai esquecer, né? É verdade. Então, foi difícil, sobretudo por causa do isolamento, mas mais ainda por causa das mortes, né? Tanta gente muito próxima, né, que de nós. Eu não tive nenhum parente tão próximo, o máximo que eu perdi foi uma prima. Mas tem gente que perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmão, enfim, e filhos, então foi tudo muito difícil. Em nossas comunidades houve aqui várias mortes, pessoas sempre muito presentes que de repente adoeceram, em poucos dias estavam mortas, a gente não sabia nem como é que tinha acontecido tão rapidamente. Então tudo isso marcou muito, né? Muita dor, muito sofrimento, enfim, em relação até a outras questões sociais, de pobreza, endividamento das pessoas, hoje tanta gente passando fome. Mas mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, talvez mais gente, a gente não sabe, ainda vamos ver como é que resultado vai trazer isso, mas muitas pessoas certamente
foram se dando conta da necessidade de buscarem algo mais essencial, algo que permaneça, superar a superficialidade, percebendo a própria fragilidade, né? Nós somos tão passageiros, é tudo tão inseguro. Aquilo que para muitos talvez parecia ser tudo, a riqueza, o sucesso, a fama, de repente se mostrou tão fraco, né? Eu já tenho, às vezes, lembrado e dito que os maiores exércitos, né, do mundo, as grandes potências, nenhum tanque de guerra, nenhum avião supersônico, nenhum foguete desses, míssil transcontinental, conseguiu dar conta de um vírus tão pequenininho, né? Então significa que a nossa vaidade, a nossa prepotência humana, tudo isso é tão, para dizer bem a verdade, causa náusea, né? Quando a gente começa a pensar que se investe tanto nisso e quando na verdade não pode nada quando um vírus desse aparece. Então isso tudo certamente pode, para quem tiver a graça, ajudar a pensar que vale a pena a gente investir, como dizia Jesus, no tesouro que permanece para a eternidade, né? Procurar viver bem aqui, fazendo o melhor que pode, ter aqui os melhores dias possíveis, né? De mais fraternidade, de amizade social, como diz o Papa na Fratelli Tutti, né? Lutar por tudo isso, mas sabendo que aqui tudo é um tempo que passa. É um tempo no qual a gente é chamado a fazer a experiência do amor, especializar-se no amor para poder viver mais plenamente o amor completo em Deus para além dessa vida. Dom Salmo, a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista. É riquíssimo o tema, eu acho que a gente vai ter esse mês todo aí para partilhar mais sobre aspectos da própria vocação neste mês de agosto. Eu queria que o senhor pudesse falar para a gente sobre essa preparação do ano vocacional que vai acontecer no ano de 2023. Por que vai acontecer esse ano vocacional e por que somente em 2023? O ano vocacional foi aprovado na última Assembleia Geral dos Bispos, né, para começar em Cristo Rei, no ano que vem, se não me engano é 26 de novembro, mas é ali, a festa de Cristo Rei do ano que vem, até a festa de Cristo Rei de 2023. É que 2023 vai fazer 40 anos do primeiro ano vocacional, que foi 83. E, portanto, 20 anos também do segundo, que foi feito depois dos primeiros 20 anos, em 2003. E nós tivemos o Sínodo da Juventude, né, com a Christus Vivit, que marcou muito, e não só a Christus Vivit, mas o documento final é muito interessante, muito rico, muito vocacional, há muita coisa a tirar e explorar ali, digamos, no sentido positivo da palavra, e há outros eventos que todos confluem para se fazer desse ano um ano vocacional. O tema que foi escolhido é vocação, 2 pontos, né? Vocação, graça e missão, né? Porque graça traz toda essa questão do mistério, Deus que toma iniciativa, que chama, né? E a missão é a nossa resposta à iniciativa de Deus que envia. Deus chama e envia, né? Vocação é isso. Vocação tem um dinamismo, né? Não é só um chamado, Deus me chama. Não, é chamado, eu que ouço, que dou atenção, que respondo e que me ponho à disposição para fazer aquilo que Ele pede. Então é um movimento, há um dinamismo ali dentro. E parece que esse tema, formulado assim, ele expressa isso, vocação, graça e missão. Então tem o mistério, tem o lado humano, tem todo esse movimento que é importante. E o lema é corações ardentes, pés a caminho. Também tem um dinamismo, né? O coração que arde, não ardia o nosso coração enquanto ele falava. E tem outras passagens da Sagrada Escritura que dão muito acento a esse arder, né? Eu estou pensando, quando Jesus diz, eu vim trazer fogo à terra, e como queria que ela já estivesse acesa, né? Isso de incendiar, de pôr fogo, o coração de Jesus é representado isso como fogo, como um coração cheio de chamas, né? Então é um coração que queima, né? Mas onde queima essa vontade, essa disposição de fazer algo, de amar, de dar a sua própria vida, né? E pesa caminho, quando começa uma comparação meio pobre, né? Mas quando uma locomotiva começa a queimar ali, ela começa a andar, né? Então, quer dizer, quando é uma queima que produz movimento, que põe em movimento, que é a missionariedade, a disposição de fazer algo pelo outro. Então, parece que esse tema, esse lema dizem muito assim, e vão nos ajudar a pensar e a realizar um belo ano vocacional. Já temos a comissão central formada, comissões de trabalho,
Agora é só deslanchar para elaborar o texto base, o hino também já tem quem vai compor, e temos comissão de redação de subsídios, também de canto, liturgia, de comunicação. Acho que estamos estruturalmente falando assim com tudo em dia. Agora é realmente fazer acontecer. Dom Salmo, muito obrigado pela oportunidade da gente partilhar. Eu estava aqui conversando com a Caísa, né? Como é bom ouvi-lo, porque o senhor consegue prender a nossa atenção e com uma simplicidade nos ajudar a mergulhar nesse mistério tão grandioso que é a vocação, né, Caísa? Muito bom ouvi-lo, Dom Salmo, e é uma alegria imensa para nós tê-lo aqui no programa. Então, forte Muito abraço, obrigado. Dom João Francisco Salme, bispo de Tubarão, Santa Catarina e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB. Dom Salme que deixou uma reunião, ele está lá com os bispos novos, né? E agora volta para essa reunião, ele que atendeu aqui a equipe da TV Pai Eterno. A ele o nosso abraço.